Olá pessoal, tudo bem? Sou o Frazão e nesse vídeo quero comentar com vocês, vamos falar um pouquinho sobre como contratar bons vendedores. Afinal, o lucro de uma empresa começa na contratação certa. Vou repetir, o lucro de uma empresa começa na contratação certa. Eu tenho visto por aí muitas empresas que estão perdendo dinheiro porque não estão sabendo contratar os vendedores corretamente, ok? Então, pensando nisso, nós elaboramos aqui um vídeo bem prático, rapidinho, com dicas quentes, que vai facilitar o teu processo de recrutamento e seleção, tá legal? Então, vamos lá. A primeira etapa para você contratar bons vendedores é você ter uma boa base de currículos, tá? E dentre esses currículos, você vai selecionar um candidato. Não adianta você ter 3 ou 4 currículos para pegar um vendedor. Você não vai contratar o melhor assim, você vai contratar o menos pior, tá? E turma, a regra hoje é 50 para 1. A cada 50 currículos, 50 candidatos, eu consigo tirar um vendedor bom, tá? Então faça isso, tenha bastante currículos, bastante massa, para você poder ter poder de escolhas. Quando você tiver esse currículo em mãos, está lá com a sua base de currículos, com bastante currículos para você analisar, faça o seguinte. Primeira coisa, separe os indesejáveis óbvios. Aqueles que mandam currículo por spam e não tem nada a ver com a vaga que você está anunciando. Por exemplo, você anunciou vaga de vendas e recebe currículos de garçom, de manobrista, de pedreiro. Então esses você já separa. Segundo critério, separe os que ficam muito longe da sua empresa, que terão dificuldade de se deslocar para ir até lá, tá certo? E terceiro, procure separar aqueles que têm alguma experiência no ramo de atuação que você vai trabalhar. Feito isso, essa base vai diminuir bastante e você vai ter um volume bom de currículos para poder escolher. Lembrando que é 50 para 1, ou seja, é muito trabalho até você tirar um candidato legal, tá bom? Feita essa primeira triagem, isso vai nos levar ao segundo passo. O segundo passo é uma ligação para o candidato, ou seja, você vai usar o telefone ou o e-mail, tá? Ou o WhatsApp, o que você quiser, para fazer uma filtragem desse candidato e convidar ele a vir à entrevista na sua empresa, que vai ser a próxima etapa. Então você tem lá, nesta fase, onde você vai ligar para o candidato e bater um rápido papo com ele. Como é que você conheceu a nossa empresa? Como é que você chegou até aqui? Quem te indicou? E nisso você fica bem atento ao tom de voz, para saber se a pessoa é motivada, está querendo participar da entrevista, ou se de repente a pessoa está desmotivada, não está nem interessada, começa a perguntar muito sobre o salário, sobre o vale-transporte, é sinal que a pessoa já não está nem aí com nada, tá bom? Então, só pelo telefone já dá para ter uma noção do candidato. E por e-mail também, se a pessoa vai mandar e-mails para seus clientes, entreviste ela por e-mail. Então já manda um e-mail, pergunta para ela, pede para ela responder o e-mail, dá para ir tendo uma noção do candidato antes de chamá-lo para entrevista pessoal, ok? Então isso é uma fase de entrevista eliminatória que pode ser feita por telefone, e-mail ou WhatsApp, tá legal? O Skype também em alguns casos, tá bem? Feito isso, se o candidato for aprovado, ele vai para a terceira etapa, que é o que eu chamo de entrevista coletiva, tá? O que é uma entrevista coletiva? É uma entrevista onde você irá entrevistar vários candidatos no mesmo momento. Você prepara a sala em torno de 7 lugares, 10 a 7 lugares, e as pessoas vão sentar ali, serem acomodadas, e você vai fazer perguntas gerais para o grupo. Quem tem experiência em vendas? O que você vendia antes? Quem está trabalhando, quem está parado? Perguntas genéricas, do tipo ainda, quando o cliente fala que é caro, o que você diz? Quando o concorrente fala que vai pensar em comprar em outro lugar, qual é o seu argumento? Como é que você faz para vender um produto mais caro que o do concorrente por um preço menor? Como é que você se motiva quando as vendas estão caindo? São perguntas abertas e você joga para o grupo e vai sentindo como é que as pessoas vão reagindo, quem é que está se destacando naquilo, ok? Normalmente, você chamar 10 pessoas, você terá 7 candidatos, porque algumas marcam na entrevista e não vão. Então procure chamar sempre com uma margem a mais. E a grande dica que eu quero te dar aqui, na entrevista coletiva, coloque sempre um vendedor, uma vendedora junto com você, ao lado para observar. Ele não vai falar nada, só observar. E aí quando as pessoas saírem da sala, ao final você pergunta para o vendedor ou a vendedora, e aí, quem que você contrataria? Quem você gostaria que fosse seu colega de trabalho? Porque campeões de vendas sentem cheiro de outros campeões. Ok? É para você ter uma opinião a mais
de um vendedor, de uma vendedora e fazer o processo com mais segurança. Tá legal? É uma dica boa, hein? Sempre faça acompanhado de um vendedor para ter a segunda opinião. Bom, da entrevista coletiva, quem se destacar, você convida para outra etapa, que é a entrevista individual. Ok? Individual. Qual a diferença da entrevista individual para a coletiva? Na individual, você vai fazer só você e o candidato, tá? E onde você pode tirar algumas dúvidas que ficaram aqui nesta fase. Então, de repente, a pessoa te falou algo que você ficou com dúvida, ou algo não está muito claro. Aqui na coletiva não é hora de esclarecer, porque tem outras pessoas juntas. Agora, na individual, você pode pegar pesado e tirar todas as dúvidas que você quer com esta pessoa. Tá legal? Em nosso site, nossa loja virtual, temos um livro chamado Como Formar, Treinar e Dirigir Equipes de Vendas, e um DVD também. Lá você encontrará, inclusive, as 10 melhores perguntas que você pode fazer na entrevista individual, caso você queira. Tá legal? Nessa entrevista individual, quero te dar uma dica também. Faça sempre com outro gerente ou outra supervisora ao lado, porque é importante ter uma segunda opção, uma segunda observação, tá? E olha, de preferência, coloque sempre uma mulher para acompanhar a entrevista, porque a intuição feminina é muito mais desenvolvida que a do homem, tá bom, gente? E olha, na dúvida, não. Na dúvida, não contrata, porque é sinal que vai dar errado, ok? Então, a pessoa também foi aprovada na entrevista individual por 2 gerentes, que é um conduzindo e um acompanhando, ela pode ir para a última etapa, que é uma etapa opcional, tá? Que é a conversa final com o diretor, a diretora, o presidente ou o dono da empresa, se for o caso. Só aqui já valida, a pessoa já está apta a ser contratada, mas algumas empresas têm uma hierarquia maior e você tem lá um diretor, um coordenador, um gestor, né, um presidente, que é legal também ele participar de uma entrevista final, porque além dele ter outra visão, o processo fica mais sério. Ou seja, você passa a ter um processo com 5 etapas. Olha, triagem dos currículos, e bastante currículo para triar, né? Dali você faz uma entrevista por telefone, a segunda etapa, uma entrevista coletiva, a terceira etapa, a quarta etapa uma individual e a quinta uma palavra final. Quer dizer, o candidato passou por 5 peneiras antes de ser aprovado. A chance de dar errado diminui muito em comparação ao tradicional modelo que as empresas fazem hoje, que é recebe uma indicação, entrevista o candidato e contrata. Quer dizer, provavelmente dará errado. Tá bom, gente? Espero que tenha clareado um pouquinho para vocês como melhorar o processo dentro da sua empresa. Depois voltaremos a falar mais sobre esse assunto, como produzir anúncios que atraiam candidatos, a técnica da caixa d'água cheia, o que as empresas têm feito para atrair bons candidatos e muito mais. Então continue sempre nos seguindo aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e nosso site, para você sempre ficar por dentro dessas novidades, tá bom? Lembrando, o lucro de uma empresa começa na contratação certa. Boas vendas e sucesso para vocês, pessoal!